lá no nosso GE. Globo, aliás, pedido pelo Shakhtar, é o do atacante Guilherme Henrique. Ele completou 17 anos agora, acabou de completar, e aí só poderia sair no final de 2024 para a Ucrânia, né? Só poderia sair do futebol brasileiro, se despedir do futebol brasileiro no final de 2024, então a gente estaria falando de um ano de espera aí. 17 anos. E aí a gente fala de revenda também, né, o Luiz? Aí a gente já está falando de dinheiro também, né? Mas eu acho que esse modelo de negócio que ficou muito constante, que foi constante na gestão anterior, né, do Renovação e Transparência com o Duílio Monteiro Alves, só a gente pegar o exemplo do Zenit com Pedro, com o Robert Renan, não é um modelo que essa nova diretoria quer adotar. Por isso que a ideia foi tentar colocar o Rony na negociação, que é um jogador mais experiente, um jogador que já entregou alguns pontos de qualidade no time do Corinthians, mas não se fixou como titular, do que você entregar uma jovem joia da base de 17 anos que possa vir ajudar e ter um retorno financeiro um pouco maior no futuro. O Maicon tem contrato com o Shakhtar até junho de 2025 e essa ideia do reempréstimo foi tentada mais de uma vez pelo Corinthians. É um jogador que o Mano gosta muito, o Mano considera titular, teve uma reta final de Campeonato Brasileiro com uma evolução grande, principalmente jogando ao lado do Moscardo. O Moscardo está indo embora, então o Corinthians tenta pelo menos manter o Maicon e a ideia é colocar algum jogador ou algum valor financeiro nessa negociação e não envolver nenhuma joia da base. A ideia não é fazer isso, pelo menos agora. Não é a ideia da nova gestão, da nova diretoria do Corinthians, por isso que eu acho que no caso do Maicon a gente deve ter novidades a partir da primeira semana de janeiro, porque o contrato de empréstimo com o Maicon acaba agora, né? Então a ideia é tentar acelerar esse processo para manter esse jogador, que é um pedido do Mano para a próxima temporada também. E vale a gente lembrar, né, Martim, que a cláusula de guerra, ela não vale para essa janela. Só para a janela do fim da temporada europeia. Do fim da temporada europeia, que é a do meio do ano para a gente, né? A janela de julho. Então, jogadores que atuam na Rússia ou na Ucrânia, nesse momento, só podem acioná-la no meio do ano, tá? O Maicon tem 26 anos, por isso que eu chamei a atenção para a idade e para o interesse em fazer grana, né, também do Shakhtar, né? Mas ele ficou no Shakhtar de 18 a 22 e aí, por causa da guerra, ele volta. Aliás, você está falando de idade, a janela de negociações do Corinthians tem essa questão do sarrafo de idade, né? O Corinthians dispensou vários jogadores experientes, né? A gente está vendo o Gil e Juliano indo para o Santos, o Renato Augusto acertando com o Fluminense, Cantígio indo embora, outros jogadores mais experientes, Fábio Santos se aposentando. O Corinthians está de olho no Léo Godoy, lateral direito do Estudiantes, que enfrentou o Corinthians na Copa Sul-Americana esse ano, deu muito trabalho, inclusive, ao Fábio Santos, e o Corinthians conseguiu eliminar o Estudiantes nos pênaltis. A gente está vendo o Félix Torres, a gente está vendo o Palácios, lateral esquerdo, que está na MLS equatoriano, os dois, aliás, equatorianos. Então, o Corinthians vai atacar no mercado com essa faixa etária de idade, uma ideia da diretoria, uma ideia também aceita e até proposta pelo Mano Menezes. A busca para ter um time mais físico, eu falo forte fisicamente, mas também de uma questão do estilo do jogo do Mano, exige esse time mais forte fisicamente, um time mais intenso também. Então, a ideia do Corinthians no mercado é buscar, obviamente que não vai buscar só jogadores de 20, 21 anos, e a permanência do Maicon, que tem 26 anos de idade, é uma dessas ideias para ele ter uma pré-temporada um pouco mais forte, com uma nova comissão técnica, com um novo time de preparação física, para pensar num 2024 um pouco melhor, fisicamente falando, que foi um dos grandes problemas do Corinthians, que tomava muito gol, principalmente no segundo tempo, e pecava na parte física, Mária. Sim, Félix Torres, 26, Diego Palácio, 24, Adriano Martins, zagueiro do Novo Horizontino, 25. O Corinthians baixando bem a média de idade. Léo Godoy, 25 também, se eu não me engano. Mas aí a gente também viu saídas recentes, uma agora muito atual, né, do Moscardo, de jovens, né? Mas aí é inevitável, né? Aí é o dinheiro. Aí é jogador... Murilo, Robert Renan... Aliás, Robert Renan, o Inter está bastante otimista de consegui-lo por empréstimo. O Corinthians não tinha como negar e também a vontade do jogador, né? Também inclusive está viajando entre hoje e amanhã para Paris, junto com a família do Beraldo, né? Eles estão aproveitando o mesmo voo, os dois pelo mesmo valor, inclusive, e o PSG atacando no mercado um pouco mais jovem, né? O PSG que contratou o uruguaio, o Gart, que estava no Sporting, só para termos de comparação, né? Investiu 60 milhões de euros no Gart e 40 milhões de euros para tirar Moscardo e Beraldo ao mesmo tempo do futebol brasileiro. É a diferença de fazer negócios dentro da Europa. Assim, para um volante brasileiro, 20 milhões de euros, para um zagueiro brasileiro, 20 milhões de euros é o que o mercado paga mesmo. Assim, que foi e mais ou brilha menos os olhos dos times aqui do Brasil, esse valor.
Então, é mais ou menos o que a Premier League pagou por Danilo, João Gomes. Agora, eu não entendi para mim não ficou claro um ponto aqui nessa história do Corinthians, só pra gente ir pro Santos. O Corinthians queria 6 meses, não era isso? Não. O Corinthians queria o Robert Renan por 1 ano. O Zenit só propôs 6 meses. Perfeito. Aí não pode, no meio do ano, ele acionar a cláusula de guerra e seguir? Então, essa era é a minha dúvida. Boa pergunta. Tem uma restrição legal? Não sei dizer. Depois eu vou pesquisar isso, porque através da cláusula de guerra ele conseguiria em julho, né?